Talvez seja uma surpresa para muitos de vocês o fato de saber que eu nunca tive uma busca espiritual. Naquele tempo as coisas elas eram um pouco não, elas eram bastante diferentes do que ocorre nos dias de hoje. Essa questão de colégios iniciáticos, livros herméticos e coisas do gênero, isso daí não fazia parte do cotidiano da gente. Nas livrarias, quando havia esses temas, eles ficavam bastante escondidos do público em geral. Então era alguma coisa assim que, por não fazer parte do cotidiano da gente, a gente não nem sabia que existia. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, mas isso, era um jovem curioso, e sempre tive sonhos, sonhos que me guiavam, sonhos que eram bastante interessantes e que eu não esquecia, mas fora isso, não havia mais nada. Ocorre que no ano de 1980, quando eu já estava começando os meus 22 anos de idade, nós fomos passar, alugamos uma casa para passar férias em Ubatuba e naquela temporada acabou chovendo muito. As coisas não eram como hoje, né? Então não havia telefone, não havia celular, não havia computador. As casas que a gente alugava não havia TV. Então não havia absolutamente nada para fazer quando chovia numa casa de temporada, quando o tempo estava ruim, né? A gente levava livros, tá? As férias resumia assim, a gente levava livros, né? E quando o tempo piorava, fazia-se um rodízio. Num desses rodízios acabou chegando na minha mão um livro de um autor chamado Lobsang Rampa, que era um tibetano que se dizia haver transmigrado para o corpo de um repórter canadense. E esse livro chamava-se Entre os Monges do Tibete. Era um livro interessante porque ele começou, foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito de viagem astral, Tibete, transmigração, culturas exóticas, algumas noções de budismo, e isso acabou me marcando bastante. Mas terminou o período de férias, eu acabei voltando para a minha vida normal, até que um dia eu soube de um local onde eram ministradas palestras sobre os temas que eu havia lido naquele livro, e eu fui ali então para conhecer. Quando eu cheguei, o departamento o departamento de Santo André, era uma construção que ficava num terreno caído, mas um terreno muito caído, né? A tal ponto da gente não ver a construção. Então havia uma escadinha lateral que descia, né? Na parte de cima da construção era completamente coberta pelo mato, então mais parecia um terreno baldio. E quando a gente chegava lá embaixo, era um prédio antigo, pintado de cal azul, né? Com um pé direito enorme. E lá dentro havia um retrato do professor Henrique do lado direito e da dona Helena do lado esquerdo, né, que até então eu não sabia quem que eram. Porém, quando eu olhei para o retrato da dona Helena, eu me lembrei de um sonho que eu tive aos 15 anos, onde eu havia sonhado com a Mãe Divina. E ela me aparecia num paramento azul, com os cabelos negros soltos, e ladeada por duas outras mulheres que usavam paramentos brancos. Então as três estavam dispostas mais ou menos num formato triangular, e aquele triângulo foi descendo, pairando no ar e estabilizou-se na minha frente. Foi um sonho que nunca mais eu esqueci. E agora, quando eu havia chegado no departamento de Santo André e olhei para aquela figura, aquele sonho voltou novamente na minha mente. Isso acabou sendo uma espécie de um chamariz que acabou atiçando minha curiosidade. Bom, aí começou a aula, o nosso instrutor chamava-se Antônio Carlos Buim, ele era um instrutor típico fim dos anos 70, começo dos anos 80, né? Cabeludão, óculos enormes, óculos com lentes verdes, bigodão, né? E ele falou
ele tinha um modo de falar interessante, né? Então ele gostava de fazer suspense, de assustar a gente. E justo naquela aula ele falou a respeito de Lúcifer e da queda dos anjos. Eu não tinha uma formação muito rígida, mas eu acredito que eu era o padrão do preconceito da época. Eu achei aquilo tudo tão pavoroso. Na minha cabeça, um local onde deveria de falar coisas boas não deveria de sequer mencionar o nome de Lúcifer ou a questão de demônio, né, ou de diabo. E ainda mais aquela história de que no meio da terra, no centro da terra, haveriam seres. Aquilo para mim era uma coisa assim muito infernal, né, muito terrível, né, alguma coisa assim que talvez puxasse para o lado obscuro, para o lado negro. E eu, na minha santa ignorância, eu saí dali amaldiçoando aquele lugar e dizendo que nunca mais eu voltaria.